Então, a gente vai iniciar na primeira aula do estudo do Evangelho, né? Então, eu vou precisar que vocês vão acompanhando conforme eu falar no livro do Evangelho. E a gente vai lendo aqui. O slide é mais só para trazer uma síntese do que está escrito, né? Alguns esclarecimentos, algumas questões, algumas coisas para acrescentar, né? Que vai ter no slide. A gente vai acompanhando no livro o estudo também, tá bom? Então, nessa primeira aula, né, a gente tem a parte da introdução, né? Eu já tinha até trazido para vocês no encontro presencial um resumo dos objetivos da obra, né, e da autoridade da doutrina espírita. A gente vai dar uma pincelada de novo para a gente dar início nas notícias históricas, que é a parte mais principal dessa parte da introdução. Porque nessas notícias históricas a gente vai entender o que muitas passagens do evangelho, algumas coisas que às vezes se a gente não tiver essa base de entendimento e conforme isso for chegando pra gente ao longo desse estudo do evangelho, eu vou lembrar, gente, lembra de tal coisa, a gente viu na introdução, tal coisa era tal coisa. Então por isso que traz mais profundo, traz uma profundidade maior para esse ensinamento de Jesus, por dados históricos, né? Porque a gente tem que entender o que estava acontecendo naquele momento, quem era quem, para a gente poder entender o que Jesus estava falando. Então a gente vai dar uma pincelada aqui nos objetivos da obra, que eu já tinha pedido para vocês ler, e na autoridade da doutrina espírita, né? Eu vou trazer só a introdução. Então, quais são os objetivos dessa obra? Objetivos dessa obra, né? Então, quais são os objetivos dessa obra? Tem todo isso na introdução, tá? Então, eu só vou trazer os pontos do objetivo da obra. É reunir os ensinamentos morais de Jesus de forma organizada. Então, esse é um primeiro objetivo. Segundo objetivo, explicar as passagens mais difíceis. Então esse é um segundo ponto, esclarecer passagens mais difíceis. Terceiro ponto, mostrar as suas consequências práticas para a vida diária. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia com esse conhecimento? Quarto ponto, apresentar as interpretações oferecidas pela doutrina espírita, complementadas por comunicações de diversos espíritos superiores. Então a gente vai ver no diverso desse livro, cada capítulo que a gente vai ver, que vai ter comunicações, que são as mensagens dos espíritos, né? Que trouxeram e Kardec colocou nessa passagem porque condiz com o que estava sendo escrito aqui, né? No Evangelho. Vai ter passagens que Kardec vai retirar da Bíblia, que ele vai trazer um esclarecimento dessa passagem, e a gente vai ter a comunicação dos espíritos, né, referente ao tema. E o segundo ponto, a autoridade da doutrina espírita, né? Por que confiar na doutrina espírita? É uma pergunta que Kardec pergunta e ele responde, né? Então Kardec afirma que a doutrina não pode depender da opinião de um único homem ou de um único espírito. Se fosse assim, estaria sujeita aos erros, às interpretações pessoais e às limitações humanas. Então, a doutrina espírita não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Ele só reuniu os conhecimentos e organizou os conhecimentos. Mas aqui a doutrina é dos espíritos, tá? Então, se fosse presa a um homem que estaria sujeito a erros, a interpretação mal feita, porque foi um homem que criou, então o homem está sujeito ao erro. Então, os espíritos ali trazendo os conhecimentos, a base moral, o esclarecimento, que ele foi codificando toda a sua obra, né? Então ele continua. A autoridade do espiritismo, segundo Kardec, está no chamado controle universal do ensino dos espíritos. Isso significa que um princípio só é aceito como doutrinário quando é ensinado espontaneamente por numerosos espíritos, através de diversos médiuns em diferentes lugares e sem que haja comunicação entre eles. Essa concordância universal seria o princípio da garantia da autenticidade dos ensinamentos.
Então a gente tem que pensar que lá em 1850, Ô quando... Pedro, tem Oi, pessoas, tem pessoas acho que para entrar aí, hein? Não sei se você consegue puxar. deixa eu ver aqui. Só Apareceu aqui pra mim. pessoas... Você adicionou, Natália? Acho que a Natália adicionou, que não apareceu mais, não apareceu ninguém aqui agora. Já foi a Ana Paula. Tá bom. Então, a gente tem que pensar que quando Kardec codificou a doutrina espírita, não tinha um Eu tô no WhatsApp. mercado, eu saí sem querer. Oi? É que eu tô no mercado, aí eu saí sem querer. Ah, tá, tudo bem, sem problema. Então a gente tem que pensar que o Kardec, quando ele codificou, não tinha um WhatsApp, não tinha um e-mail, não tinha um Facebook, não tinha um Instagram. Não tinha como as pessoas terem comunicação, nem tinha um telefone de fazer ligação, né? Então tudo era por carta, então tudo era distante, porque a gente não tinha carros, não tinha. A gente estava tendo o início de trens ainda, que iam super devagar de um lugar para o outro. A maior parte das viagens era ou a pé, ou de cavalo, ou de carruagem, que demoraria dias, né? Então, quando para o Kardec aceitar algum ensinamento novo na codificação da doutrina, tinha que ter diversos médiums falando a mesma coisa, de diversos lugares que não se conheciam, para que houvesse uma concordância universal. E ainda tinha que passar pelo critério de: isso faz sentido? Isso é moral? Isso vai realmente acrescentar algo na vida das pessoas? Isso realmente é importante? Né? Então também tinha um clivo de aceitar coisas, né? Então tinha que fazer sentido com o que já estava sendo construído. Diversos espíritos tinham que trazer a mesma mensagem, que não se conheciam, né? Cartas que vinham de lugares totalmente diferentes. Então, esse foi por que confiar na doutrina espírita? Porque ela não foi criada através da cabeça de uma única pessoa. Ela teve um critério alto para poder ser aceita e ter bastante base de diversas pessoas, de espíritos que trazendo por diversos médiums, de lugares diferentes para poder ser aceita, né? Então a doutrina espírita não é fundada por um espírito e nem por um médium. Ela é fundada por diversos espíritos e vários médiums de locais diferentes, né? Então, ele não, se a gente fosse confiar somente em um espírito, estaria ao fracasso, né? Porque um espírito pode estar errado, pode estar enganando, né? Então, tem diversas questões. Então, a doutrina espírita sempre foi... Kardec sempre foi muito receoso no que adicionar nessa doutrina. E na parte aqui no livro, tem mais explicações, tá? Então, eu só trouxe pontos para a gente poder pensar. Aí, agora, a gente vai entrar no que é as notícias históricas, que é a base um pouco mais essencial, né, para entender. Então, tá aí, eu me copiei e colei essa parte, né, das notícias históricas. Então, vão acompanhando aí no livro também de vocês, que tá assim: para bem compreendermos certas passagens do Evangelho, é preciso conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam costumes e a sociedade judaica naquela época, há 2000 anos atrás, né? Essas palavras não tendo para nós o mesmo sentido. Isso Kardec falando já para ele em 1800, imagina agora 2026, né? 200 anos depois. Já não fazia sentido as palavras naquela época, agora para a gente ainda muito mais. Então, muitas palavras que Jesus disse, os apóstolos, foram mal interpretadas, né? E por isso geraram diversas incertezas. A compreensão do significado explica também que o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranheza de primeira abordagem. Então, certas palavras que são ditas na Bíblia, a gente fica, poxa, eu não tô entendendo, né? Nossa, mas por que tá dizendo isso? Tem um capítulo lá na frente, né? Que eu não lembro se é o número 25, 24, que é moral estranha do Evangelho, que Jesus fala umas palavras que a gente fica, mas não tá fazendo sentido com o que Jesus pregou, né? Jesus se contradizeu, né?
Então, se a gente não tiver a capacidade de entender como era naquela época e para quem estava sendo dito, qual que foi o contexto daquilo que foi dito, a gente não vai entender e vai ter várias interpretações erradas, né? E disso vai se originando diversas frentes de pensamentos. Então, tá bom, o áudio acho que desligou aqui. Voltou o áudio para vocês? Ou vocês estavam sem áudio? Me falam, por favor. Não, tava com áudio. Tava com áudio também aqui. Tá bom, é que desligou aqui e aí eu fiquei preocupado. Então, a gente vai ver agora aqui os samaritanos, né? Quem eram os samaritanos? Porque a gente tem a parábola do bom samaritano. Mas vocês já se perguntaram quem eram os samaritanos? Por que que Jesus usou os samaritanos nessa parábola do bom samaritano, né? Então, a gente vamos ler aqui, né? No início aqui, os samaritanos. Após a cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino descendente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi sobre os romanos a sede de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augustus, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Então, o rei Herodes, na época, quando ele dominou ali como um rei judeu, ele fez Samaria um local bonito, né, para que atraísse as pessoas, né, para agradar o Império Romano na época de Jesus. Esse Herodes o Grande, ele é um pouquinho antes de Jesus nascer, um tempinho antes de Jesus nascer. Vamos continuar aqui no livro, né? O segundo parágrafo. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com reis de Judá, uma aversão profunda datando da separação, e perpetuou-se entre dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda, de não ter a ir a Jerusalém para a celebração de festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo as leis de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, um único princípio de divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem na mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Então, se a gente colocar como o judeu católico e os samaritanos os protestantes, né? Tinham a mesma base de conhecimento, de crença, mas eles tinham meio que um ranço um do outro, né? Encontram-se ainda hoje, né, na época de Kardec, samaritanos em algumas regiões do Levante, ali perto de Jerusalém, particularmente em Naplouse e Jafá. Eles observam a lei de Moisés com maior rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Então, como o judeu ainda tinha toda uma questão de tradição, tudo aquilo, os samaritanos, eles tinham mais uma parte voltada para o que Moisés escreveu, o Pentateuco, né? Então, aqui trouxe a imagem para vocês. E eu vou trazer um pouquinho de história antes disso acontecer, tá? Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, eles foram para a região ali da Arábia Saudita, né? Eles não saíram do Egito e já foram direto para Canaã, onde é essa terra onde está colorido, né? O reino de Israel, o reino de Judá,
os filisteus, a faixa de Gaza. Ele não foi direto para lá. Ele ficou perambulando ali 40 anos no deserto, onde hoje é a Arábia Saudita, o Iêmen. Ele ficou por ali, por 40 anos. Moisés morreu e Josué tomou a liderança e chegou até onde aqui está a terra. Só que o povo, né, eles eram separados por tribos. O que eram essas tribos, né, de Israel? Quando Jacó teve os seus 12 filhos, esses filhos tiveram descendentes, né? Então, os descendentes de Judá. Judá era um filho de Jacó. Benjamim, a tribo de Benjamim, são descendentes do filho de Benjamim de Jacó. Por quê? E por que Israel? Então, assim, vamos voltar um pouquinho antes para entender. Quando Jacó estava por ali com a sua família, nessa região, ele teve um encontro com um anjo. E em algumas bíblias fala que é um anjo, e em outras bíblias fala que é Deus. E ele lutou com esse anjo a noite toda para que o anjo, ou Deus, abençoasse ele. Para que Deus abençoasse ele, abençoasse a sua família. E ele passou a noite toda ali lutando. Aí, ele no outro dia, estava para amanhecer o dia, Deus abençoa ele, né? Abençoa Jacó. E fala para ele assim: agora, a partir de agora, o seu nome não vai ser mais Jacó. Vai se chamar Israel. E Israel significa aquele que lutou com Deus e sobreviveu. Ponto. Porém, então agora, em diversas na Bíblia antiga, né, o nome das pessoas mudavam, né? Então, quando tinha alguma promessa, ou Deus fazia alguma coisa, mudava o nome da pessoa. Então, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E ele teve 12 filhos. Beleza. O 11º filho dele, chamado Josué, que era um dos seus preferidos, foi vendido pelos irmãos para o Egito como escravo. Eu não vou entrar muito na história para poder a gente avançar. Então, José foi para o Egito, vendido como escravo pelos irmãos. E lá ele decifrou o sonho do faraó, que era das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Essa parte histórica eu não vou aprofundar para a gente não perder muito tempo, mas se um dia vocês quiserem, eu posso aprofundar essa história. Quando José se torna ali governante, somente abaixo do faraó, porque ele decifrou o sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, eles passaram por 7 anos de abundância, onde o José governou. E ali prosperaram, eles guardaram alimentos. Quando chegou os 7 anos de seca, todo mundo começou a comprar lá. José já estava maduro, já tinha filhos, casado. E os seus irmãos vêm atrás de comida lá no Egito. Porque o Egito era o único local da região que tinha comida. E aí José reencontra os irmãos, reconhece que eles são seus irmãos pela história de onde eles estão falando. E aí José prende os irmãos e fala para os irmãos ir lá. Pros irmãos, prende os irmãos dele e fala para um irmão ir buscar o pai. Porque José queria ver o pai dele de novo, mas ele mete o migué nos irmãos, tá. Quando os irmãos dele vêm com toda a família, vem com Jacó, já bem idoso, e todas as esposas deles, os filhos deles, e eles vão morar no Egito. José dá para eles um abrigo ali. Porém, eles continuam morando no Egito durante 400 anos. Após uns 200 anos que estavam morando ali, já se tornaram numerosos, o faraó esqueceu quem foi José e a importância de José para o Egito e começou a escravizar o povo trabalhar de graça ali. E até então eles eram chamados de hebreus. Porém, eles sabiam que eles eram descendentes dos 12 filhos de Jacó, que foi chamado de Israel. Quando acontece todo o êxodo, que Moisés tira o povo de lá do Egito, tudo, que ele já tira uma nação muito grande de lá, falam que foi desses 12 filhos, aí tiveram uma nação de 400 mil pessoas durante esses 400 anos. Então ele tira o povo do Egito, leva ali, e quando eles chegam na Terra Prometida, que é Canaã,
quando ele chega aqui na Terra Prometida, que é Canaã, as tribos se dividem, né? Um pouco de gente vai morar aqui, a tribo de Benjamim mora aqui, a tribo de Judá mora ali, de Levi, e eles foram separando pelas famílias, cada um com um pedacinho ali de terra. Porém, foi passando o tempo e o povo com muitos problemas, teve a época de Juízes, o livro de Juízes. Depois o povo aclamava por um rei, por alguém que unificasse aquele povo. E aí houve Samuel unge Saul como rei do povo. E aí o povo se une sobre o reinado de Saul. Por volta aí de 1053 a 1020, as datas nunca são exatas, tá? Essas datas, quando a gente vai falar de antiguidade, a gente não consegue saber certamente. Então Saul foi o primeiro monarca, ele foi o primeiro rei do povo. Então ele unificou todas as tribos hebraicas, que eram descendentes desses 12 filhos de Jacó, que se chamava Israel. E ali eles fundam o reino de Israel. O reino de Israel, no governo de Saul e de Davi e de Salomão, era toda essa parte de azul. Eu sou daltônico, se eu falar a cor errada, vocês vão tentar entender. Então toda essa parte de azul aqui em cima. E essa parte de laranja, que é o reino de Judá, era um reino só. E aí, eles, durante o governo de Saul, eles eram um reino só. Mas, assim, cada família tinha o seu representante para falar com Saul, né? Tinha meio que o seu líder da tribo. Mas eles estavam sobre o reino de Saul, né? Sobre o reinado de Saul. Saul morre e Davi assume o trono. Aí tem toda a história do rei Davi e tal. Quando Davi morre, Salomão assume o trono. Salomão também foi um rei muito, muito significativo para o povo. Ele foi o rei mais sábio, né? O rei mais rico da época, né? Pelas concepções do povo, era diferente do que a gente tem hoje como riqueza. Mas até então, o reino era um só. Todo sobre o reinado de um rei. Porém, quando Salomão morreu, Salomão foi quem construiu o templo em Jerusalém, tá? Foi o primeiro templo construído, foi pelo rei Salomão. Que tem até umas coisas bem legal pra gente aprofundar como ele conseguiu isso. Tem uma passagem que ele teve um contato lá com os demônios, ele dominava os demônios, uma história bem mais legal da gente saber, né? Mas aí ele criou o templo lá em Jerusalém para se tornar a cidade de adoração a Yahvé. Então, quando ele morre, o seu filho, que vai tomar o posto, né? Ele acaba entrando numa crise no reino, porque com questões de financeiro, de fome, de diversas coisas, o povo não aceitou mais o rei, porque não estava sendo do agrado do povo. Então a tribo de Judá e de Benjamim, que estavam ao sul, formou um reino, chamado Reino de Judá. E o pessoal, as outras 10 tribos, que ficou ao norte, que está em azul, chamou de Reino de Israel. Mas eles são descendentes do mesmo povo, certo? São descendentes todos de Jacó. Porém, eles se dividiram. Por questões políticas e diversas coisas. Então formou um reino, onde tem um rei no sul, o reino de Judá, que ficou com Jerusalém como a sua capital. E no norte, que ficou as outras 10 tribos, os outros 10 descendentes da linhagem de Jacó, né, os outros 10 tribos, ficou no reino azul, que é o reino do norte, que continuou chamando o reino de Israel. Porém, a capital começou a ser Samaria. Então, essa capital, essa cidade, ela se tornou muito importante ali em Samaria, né? Então, após a morte de Salomão, seu filho não consegue mais manter o povo unificado. E aí, ele acaba tendo que se dividir, certo? O povo acabou se dividindo. Aí tem muitas questões políticas, essa temporada aí, né?
Parece Game of Thrones, todo mundo lutando pelo trono, pelo poder e de diversas coisas. Os dois reinos nem sempre se comunicavam bem, tinha suas desavenças, né? Mas às vezes eles se uniam para lutar contra os outros inimigos, contra as outras tribos. Algumas vezes um traiu o outro. É uma história bem complexa deles lá. Então, acontece que lá aqui em cima, vocês estão vendo bem aqui em cima, Império Assírio, é um império que existia lá na época. Ele invade o reino de Israel. Há ali uma leve conspiração de que o reino de Judá ajudou a invasão de Israel, né? E quando ele invade Israel, ele destrói tudo ali, destrói o que tinha. E aí toma o reino, deixa de existir o reino de Israel, e o reino do sul, como se mantém nos status bom, porém o reino do sul acaba sendo seu vassalo, acaba pagando imposto pro Império Assírio. E esse aí acontece o primeiro êxodo. Porém, quando é destruído o reino de Israel, o outro povo do Império Assírio e do reino lateral acaba indo para lá, para essa região. E ali começa a ter uma mistura de povo, né? De cultura e tudo. Samaria não era só um local de culto ao Deus único, a Yahvé, e acaba também adorando outros deuses. Porém, para quem permaneceu no sul, no reino de Judá, o povo do norte se corrompeu. Deixou de ser descendentes de Jacó, né? Que teve o seu nome mudado para Israel. E aí, o pessoal do reino do sul, que era uma grande tribo, o reino de Judá, tinha a maior tribo dos 12 filhos de Jacó, foi a maior tribo, o reino de Judá. Judá e Benjamim, que permaneceu aqui no sul, permaneceu por mais tempo. Até que veio a Babilônia, tomou o Império Assírio e saiu matando todo mundo. E invade o reino de Judá também, onde acaba deixando de existir o reino de Judá. Leva o rei preso lá para Babilônia e leva o povo cativo para Babilônia, que é a parte desse exílio, né? Onde o povo está exilado na Babilônia e tem diversas questões bem legais também que acontecem lá. Porém, o povo permaneceu ali sempre casando entre parentes ali, né? Entre pessoas da mesma tribo, porque os judeus, eles são muito xenofóbicos, né? Até hoje em dia, né? Então, estrangeiros, os gentios, para eles, eles até tratavam bem. Porém, quem era de Samaria, não. Porque Samaria se contaminou, entendeu? Samaria não nos tornou um povo que deixou de ser descendente de Jacó, porque não tinha essa concepção de ser judeu. Quando acontece toda a questão que a Babilônia é invadida, e o pessoal volta aqui para cá, para a região. Porém, agora está um local devastado, o templo está devastado, e o pessoal começa a se juntar. Porém, esse pessoal de Samaria resolveu não se juntar, porque eles começaram a ter divergências teológicas, né? O povo de Samaria, eles permaneceu com os 5 livros, que é Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômios, aí o outro livro eu esqueci, que são 5 livros do Pentateuco. Já para os judeus, que é da tribo de Judá, ficou com mais os outros livros que foram entrando na história, né? E aí eles sempre tinham essa desavença um com o outro, né? Para um judeu falar de um samaritano, vixe, era só coisas horríveis, né? Porque para eles não prestava mais aquele povo. Sempre tem muitas questões no Evangelho em que os apóstolos falam, mas Jesus, a gente vai passar por Samaria? Não era melhor a gente dar a volta e ir para outro lugar? Porque passar por Samaria, eles sempre tiveram muito preconceito com Samaria. Então, quando a gente fala da parábola do bom samaritano, que faz algo melhor do que os próprios judeus, é tipo um tapa na cara, né, para eles. Quando Jesus faz essa parábola. Então, o nome judeu, que hoje a gente conhece, deriva disso, do reino de Judá, né, desses descendentes de Judá. E aí, hoje em dia, passou isso aí de já mais de
quase 2.000 anos aí, 1.800 e poucos anos, que agora em 1948, que foi refeito o Estado de Israel. Não é mais a mesma coisa do que foi. Eles reutilizaram o nome antigo deles, depois da Segunda Guerra Mundial, que como que fala? A ONU institui, né, um Estado de Israel para que o povo tivesse um lugar de morar, porque depois disso, que Roma invade, destrói, os islâmicos entram, o povo ficou disperso pelo mundo, né, os judeus. E aí eles reúnem-se de novo e formam o Estado de Israel hoje. Não é mais a mesma coisa do Estado de Israel antigamente. E aí eles têm como descendência judeus, porque foi a tribo que mais sobreviveu aos ataques, às invasões, até hoje. Então por isso a gente conhece eles como judeu, né? Mas antigamente eles não tinham essa concepção de ser judeu, né? Hoje em dia é algo assim para nós, né? Porque foi a tribo que mais sobreviveu pessoas durante essas invasões, e hoje a gente conhece eles como judeu. Então o povo de Samaria, que era o povo do norte, para eles era a ralé da ralé, o povo que tinha que ser queimado para eles, porque eles tinham muito preconceito com o pessoal de Samaria, né? Ficou claro para vocês? Me falem aí se tá legal, deu para entender. Tem dúvida, já me pergunta, porque nós estamos nesse tema de Israel. Posso continuar, então? Tá tudo ok, entendeu? Pode continuar, Pedro. Ficou claro. Ficou claro, né? Entendemos. Então foi isso. Então o povo, hoje em dia a gente conhece como judeus, foram esses descendentes do reino de Judá. E não é mais a mesma coisa, né? Do reino de Israel de lá pro estado de hoje, né? Então agora a gente vai entrar nos nazarenos, né? Então a gente entendeu que o povo samaritano era um povo que se destoou dos judeus, né? Eles tinham esse ranço. Isso vai fazer com que a gente entenda melhor a parábola lá na frente, né? Então agora a gente vai querer saber quem eram os nazarenos, né? Porque falava Jesus de Nazaré. Então vamos ler aqui no livro, tá? Nome dado na antiga lei. Os judeus que faziam voto pela vida, seja por um tempo, de conservar a pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação de sua cabeleira. Então a gente tem alguns nazarenos que foi Sansão, Samuel, João Batista e Jesus também era nazareno. Então eles tinham, mesmo sendo judeus, eles tinham sua peculiaridade. Então eles, que nem fala aqui, que eles faziam às vezes um voto por um tempo ou não, de se manter puro, de manter-se fora da castidade, fora do álcool. Eles faziam algumas privações de vida, né? Então eles eram judeus, porém eles tinham um certo tipo de vida diferente, né? Deixa eu voltar aqui mais ou menos. Aqui no mapa não mostra, mas aqui Jerusalém, né? Mais ou menos ficava por aqui por cima, assim, ó. Que ficava Nazaré. Era um lugar pequeno, nem era uma cidade grande, né? Não era tipo Jericó, Siquém, Samaria. Jerusalém era uma vila pequena, né? Onde esses judeus ali que permaneceram nessa época de Jesus ali, tinha esse tipo de vida. E esse tipo de crença. Eles não deixavam de ser judeus, né? Então, continuando aqui na leitura do livro. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, a alusão a Jesus de Nazaré. Então, após a morte de Jesus, os primeiros cristãos que foram surgindo, eles eram chamados de nazarenos, por seguir Jesus de Nazaré, né? Jesus nasceu em Nazaré? Não. Mas, quando ele chega na sua missão, que ele vai para Jerusalém, ele se intitula como Jesus de Nazaré, porque ele veio de Nazaré. Não era o sobrenome de Jesus Nazareno, né?
que é Yeshua Nazaré, não era esse o nome dele. Quando fala, eles sempre utilizavam no passado, né? Paulo de Tarso. Ele era o apóstolo Paulo, mas ele era da cidade de Tarso, não era o sobrenome dele. Então aqui é a mesma coisa. É Jesus de Nazaré, da onde ele veio, né? Então quando Jesus morreu, que tiveram os primeiros cristãos convertidos, para os judeus ali, para o povo do Império Romano, eles eram conhecidos como os nazarenos, tá? Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, do quais eles adotavam certos princípios, misturavam a prática do mosaísmo de Moisés com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Para os judeus, o cristianismo era uma seita, eram heréticos, eles eram fora do judaísmo, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que todos me respondam. Os judeus são cristãos? Abre o áudio que eu quero Então, ouvir. também tenho essa dúvida. Então, tem hora que eu acho que é, depois eu acho que não. Eu não sei, tenho essa dúvida. Tá. Alguém mais? Eu creio, pelo pouco que eu conheço do judaísmo, eu acho que eles não creem em Jesus como Messias, como Salvador, que veio, como as outras religiões que acreditam na Bíblia, né? Acredita, né? Eles estão esperando vir esse Messias que prometeram para eles, que eles estudavam, que eles, na religião deles, seria o Salvador da religião deles. Tanto, né, que, na verdade, foi aquele povo lá que teve o julgamento de Deus, né, de Jesus Cristo, né, foram os líderes religiosos daquela época que pediram, né, vamos falar assim, entre A morte, a cabeça, né, de Jesus, né. Isso. Então, até hoje, os judeus não são cristãos. Tem vários relatos, e isso é muito real, de pastores daqui saem daqui e vão lá para Israel e começam a fazer as pregações, isso hoje em dia. E eles lá são ridicularizados, os judeus gospem neles, dão risada, debocham, porque para eles Jesus foi um criminoso, não foi ninguém. Para eles Jesus não é o Messias, nunca, jamais seria o Filho de Deus, o prometido, por diversas questões que a gente também um dia, se vocês quiserem, a gente pode entrar nisso. Mas até hoje, para os judeus, Jesus é um pária, é uma pessoa que desvirtuou muitas pessoas no mundo. E até por isso que Jesus foi caçado. E a gente vê em diversas partes do evangelho Jesus tendo debates contra o povo, né? Contra Jesus, os fariseus, os religiosos, tendo embates contra Jesus. Ficou entendido, então? Todo mundo entendeu? Tava me ouvindo? Então vamos seguir. Então, as pessoas de Nazaré, aqui no slide, né? Na época de Jesus, eles eram moradores de um vilarejo agrícola minúsculo, né? Cerca de 150 mil a 140 mil habitantes, né? Então era um lugar pequenininho, com poucas pessoas. De 150 a 400 mil habitantes era pouco, e eles já tinham uma própria cultura, né? Vocês estão me ouvindo? O áudio começou a piscar aqui, tá dando pra me ouvir? Sim, perfeito. Tá sim. Então, era um povo de um vilarejo humilde, simples, certo? Então, a gente também vamos ver que eles tinham suas próprias características, né? Eles eram um judeu de uma classe humilde, pobre, né? Sem conhecimento, sem estudo, era normalmente povo agrícola, né? E por sua simplicidade, eles viviam do artesanato, do trabalho no campo. Por pertencerem a uma localidade rural isolada,
enfrentavam preconceito e desconfiança e até descrédito social. Então eles eram o povo hoje em dia a gente usaria o termo do mato, né? O povo do campo, onde não tem muito conhecimento, vive da terra, do pouco conhecimento que tem ali. Então, eles tinham uma estigma cultural, né? Por causa desse isolamento, né? Desse local longe, a população carregava uma má fama, né? Gerando uma célebre frase que os fariseus dizem quando começam a falar de Jesus, Jesus de Nazaré. E eles falam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, para vocês verem qual que era a fama desse povo de Nazaré. Por isso que é importante a gente entender quem é Nazaré, quem é o povo nazareno, né? Pra gente entender o preconceito que eles sofriam na época. Então, eles eram o povo do norte de Jerusalém, e eles tinham um sotaque, eles vestiam um pouco diferente, eles destoavam um pouco diferente do povo de Jerusalém. Jerusalém era a capital da escola, do estudo da Bíblia e de tudo isso. Nazaré era um lugar qualquer, entendeu? Então eles tinham os seus próprios costumes, né? Como permanecer o cabelo longo, barba, às vezes não beber álcool, às vezes ter uma castidade, privar, né? Assim, na castidade sexual. E aí aqui eu trouxe uma imagem, né? Que foi gerada por IA de como seria provavelmente a aparência de Jesus. Nos é vendido, né, pelos europeus que Jesus era, assim, branco, dos olhos azuis, loiro, né? Mas não, Jesus, ele tinha traços do povo judeu, do povo do Mediterrâneo, do povo onde tinha muita insolação. Então, Jesus tinha essa aparência, ele era um homem moreno, não era o cabelo loiro, não tinha olhos claros, né? Ele tinha uma aparência compatível com o povo de lá da época. Porque a gente sempre, quando pensa em Jesus, pensa nesse homem loiro aqui, né? Mas na realidade, Jesus não era loiro, não tinha olhos azuis. Esse Jesus aqui, branco, é com um olhar europeu, né? Porque o povo naquela época, os romanos, o Império Romano, tinha muito preconceito com os judeus. Então, quando a Europa começa a se tornar cristã, né? 300 anos depois que Jesus morreu, eles começaram a mudar a aparência de Jesus para que ela fosse mais aceita. Então eles foram embranquecendo Jesus, foram colocando mais traços europeus do que Jesus era. Porque era mais fácil o povo aceitar um Jesus branco, de olhos claros e loiro, do que um Jesus da pele queimada do sol, sofrida do sol, porque Jesus andava pelo campo, viajava de a pé, tinha cabelos longos, o cabelo dele não era claro, um cabelo escuro, né? Os olhos não eram claros, igual aqui um olho azul, era um olho castanho escuro, provavelmente. Era uma pele sofrida pelo sol, né? Então até quis trazer essas duas aparências pra gente poder já começar a desconstruir muitas coisas que nos foram vendidas, né, durante esse muito tempo. Esse Jesus europeu, né? Jesus, ele era uma pessoa parecida com os judeus na época. Pessoas humildes, pobres, que viviam andando de a pé pelo aquele solão, pelo deserto. Não tinha como ele ter essa pele branca, né? Esses olhos azuis, se o povo daquele local não tinha isso. Então a gente vai parar aqui, né? Pelos nazarenos, né? Dão mais uma pesquisada, dão mais uma estudada sobre esse povo, porque eles são interessantes. Eles têm diversas questões de hoje em dia que o espiritismo tem de informação também. Então, ele traz uma nova visão, né? Jesus vem de Nazaré ali com uma visão totalmente diferente do povo que vivia em Jerusalém. E aí, vocês têm alguma dúvida? Pode me perguntar, pode me falar, que a gente já tá no finalzinho do estudo de hoje, do Evangelho. Pode falar, pode comunicar, trazer alguma informação, acrescentar alguma coisa, pra gente poder encerrar o estudo. E aí? Entenderam?
E por que na igreja evangélica é pregado diferente? Pregava o quê? Em que parte? Tipo, essa do judeu. Pra mim, ele acreditava igual a gente acredita, né? Sim, e aí tá a questão, né? Porque não tem peraí, informação, os né? judeus é diferente dos... Oi? Eles são diferentes do... Não, Israel e judeu são diferentes. Ou eu entendi errado. Calma aí. Você tá falando. Israel, no passado, foi uma coisa. O Israel de hoje, eles têm todos descendentes de Judá, Benjamim, eles têm alguns descendentes das outras tribos, mas em número muito menor. Hoje o que prevalece são descendentes de Judá, né? Então hoje o Estado de Israel não é mais a mesma coisa que foi lá no passado, né? Porém, eles são judeus. O Estado de Israel, ele tem por maioria religiosa judeu, né? A cidade de Jerusalém é uma cidade das três religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islã é uma cidade importante para essas três religiões, mas ela é governada pelo Estado judeu, por judeus. Me faz a pergunta novamente, Ana Paula. Não, eu entendi. Eu acho que eu que confundi minha cabeça aqui. De Israel e judeu. É a mesma coisa, né? Hoje em dia é a mesma coisa. No passado não era a mesma coisa. Antes que não era. Antes não era a mesma coisa. Ser judeu e israelita era outra coisa. O nome israelita são os descendentes de Israel. Quem era Israel? Foi Jacó. Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí eles colocaram o nome de Reino de Israel no passado para relembrar, né, que eles são descendentes de Israel, de Jacó, né? Então é por isso. Mas hoje em dia o Estado de Israel, eles são por maioria judeus, descendentes da tribo de Judá. Na verdade, né, o Estado de Israel hoje foi depois da Segunda Guerra Mundial, com a perseguição dos judeus, né? Isso. Com o nazismo. Teve muitos judeus que morou na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então teve um êxito muito grande de judeus, né? De judeus ali, descendentes de judeus, que seguia também a religião judaica, né? Isso. Na Europa. E aí, com o advento da organização da ONU, né, depois de 1945, o fim da Grande Guerra Mundial ali, da Segunda Guerra Mundial, eles fundaram um estado para o povo judeu, religião, né? Tentaram criar um novo estado, né? Tanto que já existia um povo morando ali, ou por isso que o conflito até hoje é esse, porque já existia um povo ali. Era um estado pertencente de domínio da colônia inglesa, né? Era uma colônia inglesa, aquela região ali, onde a Inglaterra estava tomando conta naquela época, e eles fizeram um acordo, era para criar um Estado de Israel, um Estado da Palestina, né? Não Islã. Da Palestina, do povo da Palestina. Onde está tendo Palestina, isso, da Palestina. Porém, os palestinos não aceitou, porque eles se sentiram invadidos, que trouxeram outras pessoas para morar onde eles estavam morando ali. Por isso que por isso que é confusão até hoje disso. Isso. Que tem nada a ver com questão religiosa. E a maioria, na verdade, ali em Israel, creio que a religião oficial do Estado é o judaísmo, né? Por ele ser descendente mais de judaísmo. Mas não significa que todo mundo que mora em Israel é judeu também, isso, né? Isso. Tem essa questão também. Tem bastante islâmicos, bastante cristãos, né? E aí quando eu falei que os evangélicos estavam indo para lá, porque os evangélicos têm meio que uma adoração por Israel, né? Porque eles acham que é o mesmo Israel de lá do passado. Mas não, o Israel hoje é outra coisa. E aí eles vão para lá para pregar achando que o povo judeu é cristão. E eles têm aversão a Cristo, aversão. Então eles são ali cuspidos, não são na verdade, eu acho que né? a questão de alguém querer impor uma religião que não seja deles também, né? Pela sim, questão de eles têm intolerância religiosa, de trazer sim. outros dogmas. E aí tem até a questão eles não seguem a Bíblia, né? Eles só seguem
O Novo Testamento para eles não existe. O Novo Testamento para eles não existe. Isso. Eles só vivem segundo o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é a partir de Jesus. A Torá, né, que eles chamam, né? Como eles não são cristãos, eles não seguem o Novo Testamento. Então Jesus para eles foi uma pessoa herética por isso que foi morta, né? Porque eles nunca aceitaram Jesus como o Messias. Então até hoje aguardando o Messias voltar. Então, o povo judeu não é cristão. Eles não acreditam em Cristo. E muitas pessoas evangélicas acham que é e vão pra lá e começam a pregar achando que eles vão ser louvados lá. E é ao contrário, né? Eles acabam sendo expulsos de lá. Teve até uma notícia esse tempo atrás que eles fecharam uma igreja cristã, né? Muito antiga, lá em Jerusalém, na época da Páscoa, na época comemorativa. Houve até uma questão diplomática, porque eles fecharam para não haver a Páscoa cristã. E também teve um outro incidente que eles pegaram uma freira lá e bateram nessa freira, coitada. Só por ela ser cristã. Ela tava lá na rua e eles pegaram e massacraram a coitada lá, bateram nela. Então há uma intolerância religiosa deles lá. Também tem uns assentamentos onde tem a maioria católica lá no Israel lá. Soldados quebrando as imagens, né, também. Isso. De ponto de santo, essas coisas. Uhum. Então teve uma repercussão aí meio midiático, né? Tanto eles teve que negar que não é intolerante, não sei o quê. Sim. Mas teve umas imagens. E hoje em dia, nesse momento político, né, de guerras e tudo, esses fanatismos são enaltecidos, né? Esse contra o cristianismo, contra o Islã, né? Então, hoje em dia a questão é bem diferente do que foi no passado. Hoje em dia, ser cristão lá não é bom, não. Mas eles passaram por diversas guerras, por diversos momentos na história. Aquele local foi local do Império Islâmico, foi local do Império Bizantino. Depois de muito tempo, foi colônia britânica, para depois se tornar o Estado de Israel. Então, eles estão em guerra desde quando eles chegaram lá. Quando Moisés chegou lá no reino aqui, esse local já existe. Os cananeus já moravam aqui. Já tinha dono o local. E eles conquistaram através de guerra. Porque Deus prometeu para eles aquela terra que já tinha dono, que já morava gente. E aí, para poder conseguir esse local, eles tiveram que guerrear pelo local. Então, eles vivem em guerra há muitos milênios aí, né? Mais de 2.000 anos atrás, uns 3.000 anos aí, pode colocar que eles vivem em guerra por essa terra. Então a gente vai encerrar, vamos fazer a oração de encerramento pra gente finalizar o estudo de hoje, tá? Continue dando uma lida, releiam. A gente vai dando continuidade na próxima aula sobre os publicanos, tá? Então a gente vai começar a ver os outros contextos históricos. Mas essa parte histórica é importante pra gente poder entender as passagens bíblicas lá na frente, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Mestre Jesus pelo esse estudo de hoje, por todos estarmos aqui. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade. Todos que não puderam participar, que possam ver essa aula depois e que possam também ser agraciados com esse conhecimento. Agradecemos por tudo, que assim seja. Tem uma outra coisa também, eu vou mandar para vocês lá no grupo, um link um link sobre... para vocês avaliarem a aula, colocarem o nome de vocês, para mim poder preencher a presença de vocês, para depois a gente poder ter o certificado, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima noite, uma ótima semana. A gente se encontra no próximo sábado, tá? Deus abençoe a semana de vocês. Tchau. Amém. Amém, Pedro. Obrigada. Tchau. Por nada, tchau.